Vamos juntos, irmãos, para o livro do profeta Zacarias. Zacarias, capítulo de número 12. Os capítulos 12 e 13 são os capítulos em questão. Nós estamos estudando, já próximos ao final, à conclusão da série que nós estamos juntos aprendendo, acompanhando no livro de Zacarias. Nenhuma mudança, nada diferente daquilo que nós fazemos aos domingos, uma vez que todo domingo é domingo de Páscoa, é domingo de ressurreição, é domingo de celebração da vitória de Cristo sobre a morte e as trevas. Nada muda naquilo que nós cristãos fazemos dominicalmente. Nada se reveste de especialidade neste dia, uma vez que nós fazemos deste dia especial para nós, porque Deus o fez assim, marcando o primeiro dia da semana como o dia em que, à semelhança do Pai, no 7º dia, o Filho descansou de todas as obras realizadas. Primeiro dia da semana, o dia do triunfo do Cordeiro sobre a morte e sobre as trevas, e, portanto, este é o dia que a igreja se reúne sempre para celebrar toda a obra da salvação. É o dia que hoje nós vamos celebrar à noite a Santa Ceia do Senhor, anunciando a sua morte até que Ele venha. Portanto, nós vamos dar sequência àquilo que nós temos aprendido e visto no livro de Zacarias, como as profecias, elas sempre falavam a respeito deste momento que nós estamos vivendo hoje. Dos fatos históricos acerca da história da nossa salvação, que se cumpririam na plenitude dos tempos, com a chegada do Messias prometido. Zacarias 12 e 13, portanto, falam do bom pastor, o bom pastor que seria traspassado por nossos pecados. Eu peço a atenção dos irmãos, leitura que irei fazer novamente de ambos capítulos 12 e 13. Sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel. Fala ao Senhor, o que estendeu o céu, fundou a terra e formou o espírito do homem dentro dele. Eis que eu farei de Jerusalém um cálice de tontear para todos os povos em redor e também para Judá, durante o sítio contra Jerusalém. Naquele dia, farei de Jerusalém uma pedra pesada para todos os povos. Todos os que a ergueram se ferirão gravemente, e contra ela se ajuntarão todas as nações da terra. Naquele dia, diz o Senhor, ferirei de espanto a todos os cavalos e de loucura os que os montam. Sobre a casa de Judá abrirei os olhos e ferirei de cegueira todos os cavalos dos povos. Então, os chefes de Judá pensarão assim: os habitantes de Jerusalém têm a força do Senhor dos exércitos, seu Deus. Naquele dia, porei os chefes de Judá como um braseiro ardente debaixo da lenha e como uma tocha entre a palha. Eles devorarão à direita e à esquerda a todos os povos em redor, e Jerusalém será habitada outra vez no seu próprio lugar, em Jerusalém mesma. O Senhor salvará primeiramente as tendas de Judá, para que a glória da casa de Davi e a glória dos habitantes de Jerusalém não sejam exaltadas acima de Judá. Naquele dia o Senhor protegerá os habitantes de Jerusalém, e o mais fraco dentre eles, naquele dia, será como Davi, e a casa de Davi será como Deus, como o anjo do Senhor diante deles. Naquele dia procurarei destruir todas as nações que vierem contra Jerusalém. E sobre a casa de Davi, e sobre os habitantes de Jerusalém, derramarei o espírito da graça e de súplicas. Olharão para aquele a quem traspassaram, pranteá-lo-ão como quem pranteia por um unigênito, e chorarão por ele como se chora amargamente pelo primogênito. Naquele dia será grande o pranto em Jerusalém, como o pranto de Hadad e Rimom, no vale de Megido. A terra pranteará, cada família à parte, a família da casa de Davi à parte, e suas mulheres à parte, a família da casa de Natã à parte, e suas mulheres à parte, a família da casa de Levi à parte, e suas mulheres à parte, a família dos Simeitas à parte, e suas mulheres à parte, todas as mais famílias, cada família à parte, e suas mulheres à parte. Naquele dia, haverá uma fonte aberta para a casa de Davi e para os habitantes de Jerusalém, para remover o pecado e a impureza.
Acontecerá naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, que eliminarei da terra os nomes dos ídolos, e deles não haverá mais memória. E também removerei da terra os profetas e o espírito imundo. Quando alguém ainda profetizar, seu pai e sua mãe, que o geraram, lhe dirão: não viverás, porque tens falado mentiras em nome do Senhor. Seu pai e sua mãe, que o geraram, o traspassarão quando profetizar. Naquele dia se sentirão envergonhados os profetas, cada um da sua visão quando profetiza, nem mais se vestirão de manto de pelos para enganarem. Cada um, porém, dirá: não sou profeta, sou lavrador da terra, porque fui comprado desde a minha mocidade. Se alguém lhe disser: que feridas são essas nas tuas mãos? Responderá ele: são as feridas com que fui ferido na casa dos meus amigos. Desperta, ó espada, contra o meu pastor e contra o homem que é o meu companheiro. Diz o Senhor dos Exércitos: fere o pastor e as ovelhas ficarão dispersas. Não mais volverei a mão para os pequeninos. Em toda a terra, diz o Senhor, 2/3 dela serão eliminados e perecerão, mas a terceira parte restará nela. Farei passar a terceira parte pelo fogo, e a purificarei como se purifica a prata, e a provarei como se prova o ouro. Ela invocará o meu nome, e eu a ouvirei. Direi: é meu povo. E ela dirá: o Senhor é meu Deus. Oremos ao Senhor. Ó Deus, nosso Pai, abre o nosso entendimento. Nós te suplicamos esta bênção. Abre o nosso coração para recebermos a Tua palavra nesta manhã. Ensina-nos, ó Deus, mais e mais acerca de Cristo, nosso Senhor e Salvador. É no nome dele que oramos. Amém. O que nós já vimos no início do capítulo de número 1, ou no início do capítulo de número 12, versículo de número 1, primeiramente um lembrete do poder divino. Nós vimos que o que mais incomodava os reformadores naquela época, os reconstrutores de Jerusalém, o que mais os incomodava era o medo de serem atacados, o medo de fracassarem, o medo de que os recursos e a força que eles tinham falhassem, o medo que eles sempre sentiam das nações ao seu redor. O Senhor então lembra ao seu povo que o Senhor da criação, que é o Senhor de Israel, que é o Senhor da igreja, sempre controla todas as coisas. Ele não somente criou todas as coisas, mas ele governa todas elas. Nós fizemos uma comparação com aquela oração que foi feita pela igreja quando os apóstolos foram presos pela primeira vez por pregarem o evangelho e ameaçados a não pregarem mais o nome de Jesus ou sobre o nome de Jesus. Os cristãos, os primeiros cristãos, os nossos irmãos, eles oraram com fé e convicção de que tudo aquilo que aconteceu não fugiu do controle do Senhor da criação, e que todo o propósito revelado anteriormente deveria se cumprir com a vida, obra, morte e ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Então Deus, ele sempre, através da pregação da palavra, ele lembra ao seu povo, a fim de que este possa lidar com os seus medos e possa enfrentá-los bravamente, de seu poder, de que ele que governa todas as coisas, que ele é o Senhor da criação, e se ele age, quem poderá impedi-lo? Segundo lugar, nós vimos ainda no capítulo 12, dos versículos de 2 a 5, a profecia dada por Deus ao profeta Zacarias para lembrar ao povo de que o Senhor, que é poderoso, ele sempre realizará os seus propósitos. Então ele vai mostrar isso, ele vai revelar esta gloriosa verdade e, mais uma vez, testificar: os seus planos jamais poderão ser frustrados. Deus, ele sempre cumpre aquilo que diz. Ele não iria falhar. A aliança feita com Abraão, ela se cumpriria, e da descendência de Abraão, ele abençoaria todas as famílias da terra. De forma que o seu poder era uma prova cabal, real, de que todo o propósito divino seria cumprido. Ele não ia falhar naquilo que havia dito. Portanto, com base nisso, ele mostra também quem é que toma sempre ou tomaria sempre a iniciativa. Versículos de 6 a 9, nós aprendemos que a iniciativa de Deus para com o seu povo
é reafirmada para que o povo não se esquecesse um dia sequer quem foi que redimiu, quem buscou, quem salvou. E ele vai mostrar isso de uma maneira muito interessante. Primeiro ele vai dizer que o povo mesmo havia sido desafiador e rebelde para com o seu Senhor, mas mais uma vez ele toma a iniciativa, ele vai ao encontro de seu povo, ele envia os profetas Ageu e Zacarias, e estes profetas então, eles vão trazer palavras onde a revelação da misericórdia de Deus mais uma vez seria apresentada. Segundo lugar, Deus ele vai mostrar que ele mesmo escolhe para si um povo, ele mesmo. A doutrina da eleição aqui ela é revelada através da profecia e da poesia que envolve esta profecia do livro de Zacarias. O Senhor iria à procura de seu povo, a iniciativa seria sempre dos céus para com os homens na terra, e esta graça eletiva jamais estaria de acordo com a capacidade do homem, com o status do homem, com a posição do homem. O versículo de número 8 nos deixa isso muito claro. Naquele dia, o Senhor protegerá os habitantes de Jerusalém, e o mais fraco dentre eles, naquele dia, será como Davi. Ou seja, Deus escolheria o seu povo, não porque este povo era melhor. A história revela que foi um povo revoltado, rebelde contra o seu Senhor. Ele escolheria o mais fraco, ou seja, ele não ia olhar aquilo que os homens geralmente buscam, a aparência exterior, mas ele iria buscar o que não merecia nada para exercer a sua grande misericórdia. Percebam a sequência aí, em um versículo pequeno, mas que descreve como Deus ele manifestaria a sua misericórdia, a sua graça eletiva, segundo a sua misericórdia. Ele iria proteger os habitantes de Jerusalém, o mais fraco dentre eles seria como Davi, a casa de Davi seria como Deus, como o anjo do Senhor diante deles. Da casa de Davi descenderia então o anjo do Senhor, o anjo da aliança, o Senhor Jesus Cristo, o Messias prometido. Agora nós vamos prosseguir. Hoje nós vamos ver que o Senhor não somente revelaria ser Ele ainda o Senhor, demonstrando o seu poder, demonstrando a sua iniciativa, demonstrando o seu amor eletivo em escolher por sua misericórdia e graça o povo de Deus, o seu próprio povo, mas agora ele vai revelar a sua graça a partir do versículo de número 10 até o versículo de número 6 do capítulo 13. Observem comigo. Versículo de número 10, primeiro versículo que eu convido vocês a lerem comigo agora. Vamos ler juntos, o versículo 10, capítulo 12. Vamos lá. E sobre a casa de Davi, e sobre os habitantes de Jerusalém, derramarei o espírito da graça e de súplicas. Olharão para aquele a quem traspassaram, pranteá-lo-ão como quem pranteia por um unigênito, e chorarão por ele como se chora amargamente pelo primogênito. João 19:37 aqui vai testificar que esta profecia se referia ao Senhor Jesus Cristo. Depois vocês podem conferir João 19:37. Se há alguma dúvida a respeito deste versículo, se ele é messiânico ou não, se ele fala a respeito de Jesus Cristo ou não, nós precisamos sempre interpretá-lo à luz dos evangelhos. Há uma regra de interpretação bíblica que não pode ser desprezada. Os textos mais difíceis são entendidos pelos textos mais claros ou mais fáceis. Textos mais obscuros, no sentido de que não podemos enxergá-los como que um microscópio, mas ainda com um telescópio enxergamos bem longe. Eles são melhor esclarecidos ou clarificados para nós quando nós encontramos outro texto mais claro dizendo esta profecia dizia respeito a isto aqui. Então é uma clara profecia a respeito de Jesus, e aqui existe a partir do versículo 10 uma cadeia tripla neste versículo. A partir deste versículo o Senhor vai mostrar a sua graça, revelando esta graça maravilhosa por meio da regeneração, da fé e do arrependimento. Olhem só, versículo de número 10 diz: e sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém
derramarei o Espírito da graça e de súplicas. Em outras palavras, o Senhor iria trazer vida para o seu povo, derramando a sua graça, derramando o seu Espírito de graça e de súplicas. Ele então converteria o seu povo para si. Há algo importante quando nós estudamos este assunto, e a doutrina da regeneração na Escritura Sagrada diz respeito à doutrina do novo nascimento, está lá nos Evangelhos. E o que é que acontece quando o Espírito da graça e da súplica é derramado pelo Senhor sobre o homem? O seu entendimento agora, ele, antes obscurecido, é vivificado. Ele estava morto e ele agora passa a viver. É claro, Deus está falando aqui a gente viva. Assim como todas as vezes que ele levanta o pregador para que o evangelho seja pregado, ele está falando para gente viva. Gente que pode ouvir, gente que pode ler, em sua grande maioria. Gente que pode entender pelo menos as palavras, a comunicação. O que diz respeito então à doutrina da regeneração? A doutrina da regeneração vai lembrar que quem converte o homem é o próprio Deus, porque a regeneração sempre precederá a conversão. Quando você é regenerado, ou seja, quando você nasce de novo, você então pode responder com fé à palavra de Cristo. Então, não somente a conversão é obra da graça de Deus, mas antes da conversão, que é uma mudança de mente, é uma mudança radical da parte do homem, a regeneração ela é necessária, porque o novo nascimento ele precisa acontecer. Se alguém não nascer de novo, disse Jesus, não poderá entrar no reino dos céus, não verá o reino dos céus. Então, quando nós falamos sobre este assunto, especificamente Zacarias 12, versículo 10, o que é que nós aprendemos? Primeiro, Deus é aquele que inicia a salvação. A regeneração vem como um presente de Deus, é graça. Veja, e sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o Espírito da graça e de súplicas. A graça sempre é revelada como uma bênção que vem do alto. É algo que vem de fora e cai sobre nós. É algo que nos atinge. É algo que nos traz, então, pureza. É algo, então, que lava e regenera a nossa alma no que diz respeito aos nossos próprios pecados. Por isso que quando nós olhamos o sacramento do batismo, e nós vamos aprender que o batismo, ele simboliza esta nova vida, este novo estágio do homem. Nós não podemos esquecer que, crendo na doutrina das alianças, quando o nosso filho ele é batizado na infância, o que é que o Senhor está nos ensinando? Que Ele está derramando esta graça, este espírito de graça e de súplica sobre o nosso filhinho. Veja, a graça sempre precedendo a fé. O amor de Deus revelando a sua misericórdia sobre aquele que não tinha nenhum merecimento. O Senhor dizendo, eu vou lavar você. E a partir deste princípio, então, eu vou trabalhar em sua própria vida. O Senhor, então, ele nos ensina que o Espírito é dado, e uma vez dado ao homem, os resultados eles vêm. Não há apenas uma ideia de convicção que é gerada, mas de uma obra completa do Espírito, levantando o homem do vale dos mortos espirituais e dando-lhe agora a vida em Cristo. Como é que tudo isso seria possível? Vejam só a continuação do versículo de número 10. A fé, ela seria então manifestada, e sobre a casa de Davi, e sobre os habitantes de Jerusalém, derramarei o Espírito da graça e de súplicas. Olharão para aquele a quem traspassaram, pranteá-lo-ão como quem pranteia por um unigênito, e chorarão por ele, como se chora amargamente pelo primogênito. Regeneração, fé, que levaria então aqueles que fossem atingidos pela graça do Senhor, olharem para Cristo, não vendo somente um homem que seria crucificado, mas aquele que seria crucificado e traspassado pelos nossos próprios pecados, e que se morrêssemos com ele, viveríamos com ele. Isso ocorre
através do exercício da fé. A fé que não é nossa, mas é dom de Deus, ela é dada pelo Senhor àqueles que agora experimentam o novo nascimento. É uma profunda consciência do nosso pecado, uma profunda consciência do significado, do sentido da morte de Cristo e daquilo que Ele fez. O Senhor mesmo diz que quando Ele fosse levantado na cruz, aqueles que olhassem para Ele, então viveriam. Observem como uma profecia antiga já apontava para a grande e maravilhosa salvação que o Senhor promoveria para o homem, através da vida, do ministério, da obra do seu Filho Jesus Cristo. A fé, ela sempre seria acompanhada, ou deveria ser acompanhada de arrependimento. Veja que o final do versículo 10 fala sobre arrependimento e tristeza pelo pecado, e uma súplica a Deus por suas misericórdias. Pranteá-lo-ão, como quem pranteia por um unigênito, e chorarão por ele, como se chora amargamente pelo primogênito. A tristeza, segundo Deus, nos diz o apóstolo, ela produz verdadeiro arrependimento. O Senhor, então, regenera, Ele é quem dá vida, Ele nos dá a fé, que nos capacita a crer, a confiar sem limites na obra de Jesus Cristo, olhando para Ele, e uma vez olhando para Ele, alcançando a verdadeira salvação, alcançaremos a verdadeira salvação, arrependimento, que seria uma tristeza profunda, sincera, verdadeira, pelos nossos pecados, nos fazendo correr até a cruz, e confiando somente em Cristo Jesus para a nossa salvação. A descrição, uma sequência do capítulo 12, ainda mostra como esse arrependimento é descrito aqui em Zacarias. Vejam versículos de 11 a 14 agora. O arrependimento aqui tem uma extensão muito grande. Observem, vamos ler do versículo 11 ao versículo 14 juntos. Vamos lá. Naquele dia será grande o pranto em Jerusalém, como o pranto de Hadad e Rimom no vale de Megido. A terra pranteará, cada família à parte, a família da casa de Davi à parte, e suas mulheres à parte, a família da casa de Natã à parte, e suas mulheres à parte, a família da casa de Levi à parte, e suas mulheres à parte, a família dos Simeitas à parte, e suas mulheres à parte, todas as famílias, cada família à parte, e suas mulheres à parte. O versículo 11, ele é uma referência à morte de um rei piedoso e reformador em Judá. Seu nome era Josias. Josias, ele morre nas planícies do vale de Megido, nas mãos do faraó Neco. Então, esta descrição do pranto, do arrependimento, ele se remete a um grande marco histórico da salvação do povo, que foi a morte do rei Josias, mas a sua extensão, ela seria de proporções muito grandes. Vejam, naquele dia, versículo 11, será grande o pranto em Jerusalém, semelhante ao pranto de Hadad e Rimom no vale de Megido. Foi um período de muito sofrimento para o povo, quando o piedoso reformador e rei Josias, ele tombou, ele morreu. Mas no dia em que o rei dos reis fosse sacrificado, grande seria o seu pranto, e a extensão de seu pranto, ou daqueles que o pranteariam por sua morte, teria uma extensão muito grande. A partir do versículo 12, esta extensão, ela compreenderia o reino, os sacerdotes, e também compreenderia os profetas. Observem, a casa de Davi, uma referência ao rei, o ofício real, a casa de Natã, uma referência ao ofício profético, a casa de Levi, uma referência ao ofício sacerdotal. Os ofícios que aqueles homens exerceram no passado alcançariam perfeito cumprimento no grande profeta, sacerdote e rei Jesus Cristo. O grande profeta que revelaria por sua palavra e por seu Espírito a vontade de Deus para a nossa salvação, que os nossos catecismos nos ensinam. O grande rei que protegeria e combateria os seus e os nossos inimigos. O grande sacerdote que daria sua vida por nós e recuperaria esta vida sendo perfeito e continuaria fazendo perfeita
intercessão em favor de seu povo, em favor da nossa salvação. O pranto então seria grande. O sofrimento então teria uma extensão que não somente o reino, o sacerdócio e os profetas ou o ofício profético seriam atingidos, mas todos os povos ou todas as famílias do povo de Deus. Nós encontramos então no final todas as mais famílias, versículo 14, cada família à parte e suas mulheres à parte. Há um detalhe aqui, irmãos, quando nós observamos a descrição de Zacarias acerca dos pranteadores, é que há aqui uma revelação do arrependimento real que iria acontecer, do mais alto posto até o mais baixo, do rei, sacerdote, profeta, ao homem mais simples, à família mais simples. A ideia abrangente aqui é descrita da dimensão que alcançaria os corações daqueles que fossem regenerados, tivessem fé real e arrependimento verdadeiro no Messias. Eles pranteariam a morte de seu Redentor. Entramos no capítulo 13, e aí a partir do capítulo 13, do versículo 1, há mais uma vez uma direção, um direcionamento da profecia rumo à cruz, à futura cruz. Vamos ler o versículo de número 1 juntos, vamos lá. Naquele dia haverá uma fonte aberta para a casa de Davi e para os habitantes de Jerusalém, para remover o pecado e a impureza. Apontando para a cruz, a expressão naquele dia nos lembra que haveria uma fonte para a limpeza. E esta fonte, ela seria aberta pelo Messias. O Messias que seria morto, através das marcas de seu sofrimento, através do seu sangue derramado. Aqui nós temos uma linguagem simbólica ou metafórica que aponta para aquela ideia de uma terra árida, que passaria então a experimentar fertilização e futuros frutos através da fonte que jorraria sobre este vale seco. A ideia, então, ela é trazida para o nosso Redentor ou para a sua obra redentora naquele dia. Que dia é este? No dia em que o Senhor Jesus Cristo cumprisse perfeitamente estas profecias, haverá uma fonte aberta para a casa de Davi e para os habitantes de Jerusalém, graça sobre graça, para remover o pecado e a impureza. Versículos de 2 a 6, esta fonte purificaria e traria libertação do pecado, porque o grande problema do povo de Deus no passado é o grande problema hoje, ainda hoje, que nós enfrentamos. Vejam só a partir do versículo 2 até o versículo de número 6. Acompanhem apenas a leitura. Acontecerá naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, que eliminarei da terra os nomes dos ídolos, e deles não haverá mais memória. E também removerei da terra os profetas e o espírito imundo. Quando alguém ainda profetizar, seu pai e sua mãe que o geraram, lhe dirão: não viverás, porque tens falado mentiras em nome do Senhor. Seu pai e sua mãe que o geraram o traspassarão quando profetizar. Naquele dia, se sentirão envergonhados os profetas, cada um da sua visão quando profetiza, nem mais se vestirão de manto de pelos para enganarem. Cada um, porém, dirá: não sou profeta, sou lavrador da terra, porque fui comprado desde a minha mocidade. Se alguém lhe disser: que feridas são essas nas tuas mãos? Responderá ele: são as feridas com que fui ferido na casa dos meus amigos. No coração da ruína, da queda do povo de Deus, do reino de Israel, estava a idolatria. A atenção que o povo dava aos falsos profetas era por meio da falsa profecia que o povo, desde o rei ao mais simples, ouvia palavras enganadoras e que afastava cada um daqueles que pertenciam à aliança dos caminhos do Senhor. O que é que a cruz então traria? Que benefícios o povo experimentaria através da cruz? A profecia claramente nos mostra isso. Ela iria destruir todo o encantamento provocado pelos ídolos e fecharia os ouvidos dos homens para
não darem ouvidos às falsas profecias dos falsos profetas. O Senhor diz então, através desta profecia, que a cruz ela ia terminar todo o encantamento, que a cruz ou a obra redentora de Jesus traria salvação, e esta salvação, para os que conhecem a verdade, promove verdadeira liberdade. Ainda hoje a obra do Evangelho, ela continua a fazer a mesma coisa, a operar o mesmo milagre: regeneração, arrependimento, fé, pureza de coração, liberdade verdadeira do pecado. Agora os nossos ouvidos atentos ouvem a pregação do Evangelho, mas antes não era assim. Os ídolos do nosso coração tomavam conta e dominavam a nossa vida, mas o Evangelho nos liberta, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. A profecia então se cumpre em Cristo. E no dia de Pentecostes, marco extraordinário, um acontecimento então profundo ocorre e é experimentado em Jerusalém. Antes, a marca do pecado, da desobediência, da rebeldia e da revolta foi uma grande confusão de línguas. No dia em que o Espírito desce poderosamente sobre os apóstolos e eles começam a pregar o Evangelho, o que acontece é que aqueles que não conheciam seus próprios idiomas, os idiomas dos outros, eles entendem e ouvem os apóstolos falando das grandezas de Deus em sua própria língua. O Evangelho então traria unidade, quebraria o encantamento, destruiria a confusão e renovaria então a fé, a vida e a esperança do povo de Deus. O Senhor traria libertação. E como é que ele iria fazer isso? Obviamente, dando o libertador. É a parte final aqui que nós temos do capítulo de número 13, versículos de 7 a 9. Vamos ler juntos? Desperta, ó espada, contra o meu pastor e contra o homem que é o meu companheiro, diz o Senhor dos Exércitos. Fere o pastor e as ovelhas ficarão dispersas, mas volverei a mão para os pequeninos. Em toda a terra, diz o Senhor, 2/3 dela serão eliminados e perecerão, mas a terceira parte restará nela. Farei passar a terceira parte pelo fogo, e a purificarei como se purifica a prata, e a provarei como se prova o ouro. Ela invocará o meu nome, e eu a ouvirei. Direi, é meu povo, e ela dirá, o Senhor é o meu Deus. Como é que tudo isso iria acontecer? Capítulo 13, então, encerra com a palavra do profeta, lembrando mais uma vez, e este aqui é o último trecho poético em Zacarias, que trata do tema o pastor de seu povo, que havia começado lá no capítulo de número 11. O Senhor faria isso dando a eles, ou dando-lhes um libertador. Primeiro ele revela o propósito divino em entregar o seu próprio filho como o libertador de seu povo, e como os homens, eles iriam rejeitá-lo e seriam culpados por isso. Observem o versículo 7 mais uma vez. Desperta, ó espada. Percebam que Deus, ele chama a espada, e ele mostra que esta espada, ela representaria a morte redentora deste pastor. Desperta, ó espada, contra o meu pastor. Era o pastor de Yahvé, e contra o homem que é meu companheiro. Este pastor seria identificado tanto como homem, como o companheiro de Deus, ou seja, ele estaria no mesmo pé de igualdade de Yahvé. Ninguém poderia se apresentar assim, um com o Pai, senão o Messias prometido. A profecia então mostra que este pastor seria identificado como companheiro de Deus, ele se apresentaria em pé de igualdade com o seu Senhor, mas em cumprimento à obra da salvação, ele se submeteria a um plano redentor. Ele então encarnaria, ele se faria homem, se tornaria Emanuel. Mais à frente nós vemos também que a morte do pastor, ela traria estragos no rebanho. Em que sentido? Traria efeitos sobre o rebanho, diz o versículo de número 7, porque o rebanho ele iria sofrer.
mas através do sofrimento que Deus então promoveria no meio do rebanho deste pastor, ele iria moldar o seu próprio povo. Desperto a espada, diz o versículo 7, contra o meu pastor e contra o homem que é o meu companheiro, diz o Senhor dos Exércitos. A expressão, o Senhor dos Exércitos, continua a revelar o controle de Deus sobre a situação. Fere o pastor e as ovelhas ficarão dispersas. A profecia, mais uma vez, ela se confirma lá em Mateus 26, versículo 31. O pastor seria ferido e as ovelhas, então, elas se espalhariam. Mas o Senhor, ele voltaria a sua mão para os seus pequenos. Ao mesmo tempo em que eles experimentariam sofrimento, Deus não iria desampará-los, abandoná-los, mas iria cuidar de cada um deles e moldá-los para algo maior. Deus estaria preparando o seu povo para o cumprimento da grande comissão ou da grande missão que a igreja teria de proclamar o evangelho. O versículo 8 nos lembra que o remanescente, ele seria refinado, enquanto a espada atingisse o pastor, e os homens eles responderiam por isso. O remanescente seria purificado, e os homens que feriram o bom pastor, eles experimentariam juízo. Versículos 8 e 9 nos diz então: em toda a terra, diz o Senhor, 2/3 dela serão eliminados e perecerão, mas a 1/3 parte restará nela. Farei passar a 1/3 parte pelo fogo, e a purificarei como se purifica a prata, e a provarei como se prova o ouro. Ela invocará o meu nome, e eu a ouvirei. Direi, é meu povo, e ela dirá, o Senhor é meu Deus. A linguagem do remanescente aqui é descrita. O Senhor traria juízo contra aqueles que rejeitariam, contra aqueles que levantariam a sua espada contra o Messias prometido. No ano 70, Jerusalém cairia cercada, onde mais de 1 milhão de judeus, em uma cidade sitiada, morreriam. As profecias ditas pelo Senhor não seriam frustradas. Tudo o que ele disse a respeito dos últimos dias iria acontecer. O juízo cairia, e aqueles que estivessem vivos e que sofreram e estavam sendo perseguidos por causa de Jesus, eles veriam então o justo juízo de Deus sobre aqueles que voltaram a sua espada contra o bom pastor. Eles não permaneceriam impunes. O Senhor então faria passar a 1/3 parte pelo fogo, o sinal da perseguição que o povo sofreria desde aquele instante, mas através desta perseguição, provação, eles seriam purificados. Versículo de número 9, de que maneira? Como se purifica a prata. E provados, de que maneira? Como se prova o ouro. Eles iriam invocar o nome do Senhor, e o Senhor iria ouvi-los. O propósito divino de Deus é encontrado no Novo Testamento. Nós encontramos, por exemplo, em Tito capítulo 2, a partir do versículo 11, Deus revelando que purifica o seu povo para a sua própria possessão, que o seu povo é refinado e testado, assim como um puro metal é testado quanto ao seu valor, para um uso mais nobre, e é assim que Deus então faria com o seu povo, quando o seu povo fosse perseguido e sofredor. Há uma garantia aqui que ele dá no final do versículo 9. Ela invocará o meu nome, esta 1/3 parte, o remanescente. E Deus diz, e eu a ouvirei. A oração seria respondida. A relação pactual, ela seria então desenvolvida, fortalecida. O povo do pacto, mais uma vez aqui, recebe conforto quando o Senhor conclui e diz, direi, é meu povo. E ela, a 1/3 parte, dirá, o Senhor é meu Deus. Nós estamos aqui hoje, irmãos, mais uma vez, para lembrarmos de tudo aquilo que o Senhor havia dito há tanto tempo atrás. Nós estamos aqui, irmãos, mais uma vez, nesta manhã, guardando este dia, com um propósito específico, testemunhar para o mundo a glória do Senhor Jesus Cristo, o bom pastor de suas ovelhas, que foi traspassado e morreu pela espada dos homens, sendo ele santo, justo e puro.
E tendo vindo para trazer vida, experimentou a morte em favor de seu povo, sendo morto injustamente. Nós estamos aqui mais uma vez para reafirmar toda esta verdade, para adorar o nosso Senhor Redentor, para não deixar de proclamar esta palavra e lembrar a todos nós juntos aqui que as nossas orações sempre serão respondidas. O Deus da aliança está conosco, o seu Cristo é o nosso Redentor. E ao mesmo tempo em que fazemos isso, nós não somente pairamos sobre a sombra da dúvida daquele que foi morto e que nós não sabemos talvez se tenha ressuscitado. Não. Nós estamos aqui para anunciar a sua morte, mas até que ele venha. Há esperança, há um futuro que nos aguarda, há vida eterna. O nosso Senhor não permaneceu na morte, ele ressuscitou, conforme as Escrituras. Muitos o viram, tudo foi atestado, testemunhado, escrito. Nós temos em mãos o escrito mais confiável, porque foi dado por Deus aos homens as Escrituras sagradas. Não há razão para duvidar, não há razão para vacilar, não há razão para desistir, porque tudo o que o nosso maravilhoso Senhor Jesus Cristo experimentou para que pudéssemos ser salvos, alcançássemos a verdadeira salvação dada por Ele, porque Ele viria a fim de salvar o seu povo de seus próprios pecados. Essa é a principal razão, porque devemos pregar e proclamar a glória de Deus. Não é pela salvação dos pecadores, ainda que a pregação salve pecadores. Não é para ajustar as nossas vidas, ainda que a pregação tenha poder para isso. Não é para simplesmente edificar a igreja, ainda que a pregação produza o efeito edificador e consolador da igreja. A causa primeira, central, do porquê nós continuamos a anunciar esta verdade é a glória daquele que morreu por nós e ressuscitou para a nossa justificação. Eis a razão por que nós estamos aqui e mais uma vez somos confortados e consolados quando ouvimos esta palavra. E mais uma vez o Senhor diz ao seu povo: vocês são meus e eu sou o Senhor de vocês. Vamos orar. Senhor, nós te louvamos e bendizemos o teu santo nome, porque a tua palavra, ela proclama a glória do nosso Salvador Jesus Cristo. Porque a tua palavra, ela exalta o Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Porque a tua palavra, ela dominicalmente afirma e testemunha para a igreja que o nosso Cristo saiu da sepultura, que ele não está morto, mas vive eternamente pelos séculos dos séculos, que os seus propósitos foram cumpridos, jamais podem ser frustrados, de que ele ainda é Senhor e que retornará gloriosamente para resgatar a sua igreja. Ó Senhor, nós te bendizemos neste dia, porque somos agraciados. O Senhor derramou sobre nós o espírito de graça e súplica, reafirmou a sua aliança não somente conosco, mas com os nossos filhos. Concede-nos, ó Deus, a força e a fé para vivermos sob esta esperança e a jamais vacilarmos, a não vivermos pelo que vemos, mas pela fé, a confiarmos naquele que tem todo o poder e que recebeu todo o poder no céu e na terra, e que disse que as portas do inferno jamais prevalecerão contra a igreja. Abençoa-nos, ó Deus, e enche o nosso coração de alegria neste santo dia. Em nome de Jesus oramos. Amém.